Existe uma dor que parece impossível de suportar. É aquela dor que rasga o peito de dentro para fora, que tira o ar dos pulmões, que faz você acordar no meio da madrugada com o coração acelerado e os olhos molhados, sem entender exatamente por quê. É quando você tem certeza absoluta, com cada fibra do seu ser, de que encontrou sua chama gêmea. Quando cada célula do seu corpo reconhece aquela alma, quando cada batida do seu coração sussurra o nome dele, quando você sente uma conexão tão profunda, tão verdadeira, tão divina, e mesmo assim ele te rejeita, ele se afasta, ele desaparece, ele some, como se aquilo que vocês viveram nunca tivesse existido, como se toda aquela intensidade fosse apenas fruto da sua imaginação, como se você estivesse vivendo uma história sozinha. E a dor se torna física. Você sente no estômago, como um buraco que nunca se enche. Sente no peito, como um peso que não consegue tirar. Sente na garganta, como um nó que não deixa você respirar direito. A confusão, e então vêm as perguntas, aquelas perguntas que rodam na sua mente sem parar, como um disco arranhado que não consegue avançar para a próxima faixa. Como algo tão profundo pode ser só da minha parte? Se a conexão era real, por que ele fugiu? Será que eu imaginei tudo? Será que eu criei uma história que só existe na minha cabeça? Por que o universo me mostrou esse amor se era para tirar de mim? Você se sente confusa, perdida, como se alguém tivesse tirado o chão debaixo dos seus pés e agora você está flutuando no vazio, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber sequer quem você é sem essa conexão. Você revisa cada conversa, cada olhar, cada momento compartilhado, tentando entender onde deu errado, tentando encontrar a peça do quebra-cabeça que explique por que ele desapareceu, tentando fazer sentido do que parece não ter sentido algum. E o pior de tudo, você sente que perdeu não apenas ele, mas uma parte de si mesma. Como se quando ele saiu, levasse consigo a sua luz, a sua esperança, a sua fé no amor, a revelação. Mas e se eu te dissesse que essa rejeição não é o fim? E se eu te dissesse que esse sumiço não é abandono, mas sim um convite disfarçado? E se eu te dissesse que essa dor insuportável que você está sentindo agora não é o fechamento da sua história, mas o começo da sua verdadeira transformação? Porque existe algo profundo acontecendo nos bastidores da sua alma. Algo que os seus olhos humanos ainda não conseguem ver. Algo que o seu coração ferido ainda não consegue compreender. A rejeição dele não é sobre você não ser suficiente. Não é sobre você não ser digna. Não é sobre você não merecer amor. A rejeição dele é, na verdade, o maior presente disfarçado que o universo poderia te dar neste momento da sua jornada. A explicação espiritual, psicológica Carl Jung, um dos maiores psicólogos e estudiosos da alma humana que já existiu, nos ensinou algo revolucionário. Nem todo encontro de alma vem para unir. Alguns vêm para despertar. Jung passava horas estudando os mistérios da psique humana, os símbolos dos sonhos, os arquétipos que vivem dentro de cada um de nós. E uma das suas descobertas mais profundas foi esta: existe um processo na jornada da alma chamado individuação. Individuação não é apenas uma palavra bonita, é o processo sagrado através do qual você se torna quem realmente é. É quando todas as máscaras caem, é quando todas as falsas identidades se dissolvem, é quando você finalmente encontra a si mesma, completa, inteira, verdadeira. E sabe o que Jung descobriu? Que muitas vezes, para que esse processo aconteça, a vida precisa nos empurrar, precisa nos tirar da zona de conforto, precisa nos colocar de frente com nossa própria sombra, com nossos próprios medos, com nossos próprios padrões não curados. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. A curar a rejeição que você está sentindo, por mais dolorosa que seja, foi o empurrão que sua alma precisava para voltar a si mesma.
Porque, se formos honestos, quando ele estava presente, você estava olhando para ele. Quando ele estava presente, você estava buscando validação nele. Quando ele estava presente, você estava colocando a sua completude nas mãos dele. Mas agora que ele sumiu, agora que você não tem mais para onde correr, agora que você não tem mais como se distrair da sua própria jornada interior, você é forçada a olhar para dentro, e é aí que a mágica acontece. É no vazio deixado pela ausência dele que você finalmente tem espaço para se encontrar. É na dor da rejeição que você finalmente pode curar feridas antigas que estavam esperando sua atenção há anos, talvez até vidas. É no silêncio dele que você finalmente pode ouvir a voz da sua própria alma, que tem estado sussurrando verdades que você não estava pronta para ouvir enquanto estava distraída pela presença dele. A cura não vem quando ele volta. A cura vem quando você volta para si mesma, o renascimento. Quando você finalmente compreende isso, quando você finalmente integra essa verdade profunda no seu coração, algo milagroso acontece. Você percebe que o amor que você estava buscando nele sempre esteve em você. A completude que você achava que só poderia encontrar na união com ele sempre esteve disponível dentro do seu próprio ser. A validação que você esperava dele sempre foi sua para se dar a si mesma. Você não precisa dele para ser completa. Você nunca precisou. E quando você chega nesse lugar de profunda autossuficiência emocional, de profundo amor próprio, de profunda conexão consigo mesma, é aí que tudo muda. Porque agora você não está mais buscando ele de um lugar de carência. Agora você não está mais desesperada pela presença dele. Agora você está inteira, completa, radiante, com ou sem ele. E é exatamente nesse estado que a verdadeira união de chamas gêmeas se torna possível. Não antes, só depois que ambos passam por esse renascimento individual. 2. A dança arquetípica. Quando o masculino foge, o feminino desperta. Existe uma dança antiga acontecendo entre vocês. Uma dança que transcende o plano físico, que transcende as personalidades humanas, que transcende até mesmo essa vida. É a dança entre o masculino e o feminino. Não o homem e a mulher, mas as energias arquetípicas que Jung chamou de ânimos e ânima. Dentro de cada mulher existe um masculino interior, o ânimos. É a parte de você que age, que decide, que se protege, que estabelece limites, que vai atrás do que quer. Dentro de cada homem existe um feminino interior, a ânima. É a parte dele que sente, que se conecta, que se entrega, que é vulnerável, que ama profundamente. E quando um homem ainda não integrou sua ânima, quando ele ainda não fez as pazes com seu próprio lado sensível, emocional, vulnerável, o que acontece quando ele encontra uma mulher que desperta tudo isso nele? Ele corre, ele foge, ele desaparece, porque você, na sua presença, na sua energia, na sua essência feminina poderosa, desperta tudo aquilo que ele passou a vida inteira tentando reprimir. Você o coloca face a face com as emoções que ele não sabe processar. Você o força a sentir o que ele sempre evitou sentir. E isso é aterrorizante para ele. Mas aqui está o que Jung nos ensinou. Quando o masculino exterior desaparece, é porque chegou a hora de você despertar o seu próprio masculino interior. Quando ele deixa de te proteger, você aprende a se proteger. Quando ele deixa de te escolher, você aprende a se escolher. Quando ele deixa de agir em prol da conexão, você aprende a agir em prol de si mesma. O sumiço dele não é um castigo, é um convite para você se tornar completa dentro de si mesma, para você integrar tanto o feminino quanto o masculino, para você se tornar a união que você estava buscando nele. 3. A projeção.
Você não se apaixonou por ele, mas pelo seu próprio potencial. Existe um conceito em Jung que muda completamente a forma como entendemos o amor: a projeção. Projeção é quando você enxerga no outro algo que na verdade pertence a você. É quando você coloca no outro qualidades, potenciais, luzes que são, na verdade, suas. E eu preciso te dizer uma verdade que pode ser difícil de ouvir, mas que vai te libertar. Você não se apaixonou apenas por ele. Você se apaixonou pela versão mais profunda, mais poderosa, mais luminosa de si mesma que ele espelhou. Quando você olhava para ele, o que você realmente estava vendo era tudo aquilo que você pode se tornar. Toda a paixão que você é capaz de sentir, toda a profundidade que você é capaz de acessar, todo o amor que você é capaz de dar. Ele foi o espelho, mas a imagem no espelho sempre foi você. É por isso que a conexão pareceu tão intensa, porque você estava, pela primeira vez, enxergando o seu próprio potencial refletido de volta para você. Estava vendo a sua própria grandeza, estava sentindo a sua própria magnitude. Mas aqui está o problema com projeções. Quando você projeta no outro o que é seu, você fica dependente da presença dele para acessar essas qualidades em si mesma. Enquanto ele estava presente, você se sentia viva, apaixonada, profunda. Mas quando ele foi embora, você sentiu que perdeu tudo isso. Como se essas qualidades tivessem ido embora com ele. Mas elas não foram. Elas nunca foram. Elas sempre foram suas. E agora, na ausência dele, você tem a oportunidade de reivindicar essas partes de si mesma, de parar de projetá-las nele e começar a vivê-las como suas. Esse é o processo que Jung chamou de retirar as projeções, e é um dos processos mais poderosos e libertadores que uma alma pode passar. Quando você finalmente compreende que tudo aquilo que você viu nele, a profundidade, a intensidade, a conexão espiritual, sempre esteve disponível dentro de você, algo se libera. Você não precisa mais dele para se sentir completa. Você não precisa mais da presença dele para acessar essas partes de si mesma. Você é a fonte. Você sempre foi. 4. A Nigredo. A noite escura da alma é o portal para o renascimento. Jung estudou profundamente a alquimia. Não a alquimia de transformar chumbo em ouro no sentido literal, mas a alquimia da alma. A transformação interior. O processo de morrer para o velho eu e renascer como algo completamente novo. E a primeira fase desse processo alquímico tem um nome: Nigredo. Nigredo significa enegrecimento. É a fase da morte simbólica. É quando tudo se dissolve. É quando tudo parece estar desmoronando. É a noite escura da alma, e é exatamente onde você está agora. Quando ele sumiu, quando a conexão aparentemente se desfez, quando tudo aquilo que parecia tão certo de repente virou caos, você entrou na Nigredo. Tudo precisa se dissolver para que o amor autêntico possa nascer. Pense em uma lagarta que se transforma em borboleta. Você sabia que, dentro do casulo, a lagarta literalmente se dissolve? Ela vira uma pasta. Ela morre para o que era. E é só depois dessa dissolução completa que as células começam a se reorganizar em uma forma totalmente nova, a borboleta. Você é a lagarta agora. E eu sei que parece que você está apenas se desfazendo. Parece que você está apenas se perdendo. Parece que você está morrendo. Mas você não está morrendo. Você está se transformando. A dor que você sente não é o fim. É o meio. É o processo. É a passagem necessária entre quem você era e quem você está se tornando. Jung nos ensinou que não podemos pular a Nigredo. Não podemos acelerar esse processo, não podemos evitar a dissolução, porque é justamente nessa fase que todas as falsas identidades, todas as máscaras, todos os apegos, todos os padrões não curados, tudo isso precisa morrer. Você não pode renascer sem antes morrer para o velho.
Você não pode se tornar a borboleta sem antes se dissolver completamente como lagarta. E sim, é doloroso, sim, é assustador. Sim, parece que você está perdendo tudo, mas o que você está realmente perdendo é tudo aquilo que nunca foi verdadeiramente seu. Todas as ilusões, todas as dependências, todas as buscas externas por completude. E o que vai nascer do outro lado dessa noite escura? O que vai nascer é algo tão belo, tão verdadeiro, tão poderoso, que você vai olhar para trás e agradecer por ter passado por isso. 5. O espelho da sombra. O que ele reflete, que você ainda não viu. Jung dedicou grande parte da sua vida estudando algo que ele chamou de sombra. Todas as partes de nós mesmos que negamos, reprimimos, rejeitamos ou simplesmente não conseguimos ver. E aqui está uma verdade profunda. Sua chama gêmea é o espelho mais preciso da sua sombra. Tudo aquilo que te incomoda nele, a fuga, o medo de compromisso, a incapacidade de se entregar, a distância emocional, não está nele por acaso. Está nele porque você precisa ver essas mesmas qualidades em si mesma. Talvez você pense, mas eu não fujo. Eu estou aqui disponível, querendo a união. Mas olhe mais fundo. Olhe com honestidade. Onde na sua vida você foge de você mesma? Onde você evita se olhar no espelho? Onde você se distancia das suas próprias emoções, dos seus próprios medos, das suas próprias necessidades? Onde você não se compromete totalmente com o seu próprio crescimento, com a sua própria cura, com o seu próprio processo. Onde você coloca a responsabilidade da sua felicidade em fatores externos, nele, nas circunstâncias, no timing, em vez de assumir total responsabilidade pela sua própria jornada. O comportamento dele é um espelho. E espelhos não mentem. Ele foge porque existe uma parte de você que também está fugindo. Talvez não dele, mas de si mesma. Ele não se compromete porque existe uma parte de você que não está totalmente comprometida. Talvez não com ele, mas com o seu próprio processo de individuação. Ele cria distância porque existe uma parte de você que também mantém distância. Talvez não física, mas emocional, mantendo-se protegida, guardada, não totalmente vulnerável com sua própria alma. E quando você finalmente consegue olhar para isso, quando você finalmente consegue reconhecer e integrar essas partes da sua sombra, algo milagroso acontece. Você para de projetar, você para de culpar, você para de esperar que ele mude, porque você percebe que a mudança que você estava esperando dele é, na verdade, a mudança que você precisa fazer em si mesma. 6. O processo de individuação. Tornando-se completa antes da união, Jung acreditava que o propósito máximo da vida humana é algo que ele chamou de individuação. O processo de se tornar um indivíduo completo, integrado, consciente de todas as partes de si mesmo. E a jornada das chamas gêmeas é, essencialmente, um catalisador acelerado desse processo. Antes dele aparecer na sua vida, você provavelmente estava vivendo no piloto automático. Talvez seguindo padrões familiares, talvez vivendo de acordo com expectativas externas, talvez nem mesmo ciente de quem você realmente era por baixo de todas as camadas de condicionamento. Mas aí ele apareceu e tudo explodiu. De repente, você foi forçada a sentir coisas que nunca tinha sentido antes. Forçada a questionar coisas que nunca tinha questionado antes. Forçada a olhar para partes de si mesma que tinha mantido escondidas por anos. A conexão de chamas gêmeas despedaça todas as suas defesas. Ela te coloca de frente com tudo aquilo que você precisa curar, integrar, transformar. E quando ele desaparece, o processo só se intensifica, porque agora você não pode mais se distrair com a presença dele. Agora você não pode mais focar apenas na dinâmica externa. Agora você é forçada a fazer o trabalho interno.
A individuação não acontece em relacionamentos codependentes. Não acontece quando você está buscando sua completude fora de si mesma. Não acontece quando você está tão focada nele que se esquece de si mesma. A individuação acontece no silêncio, na solidão sagrada. Não mergulho profundo nas águas da sua própria psique. Acontece quando você finalmente pergunta a si mesma: quem eu sou quando não estou definida por essa conexão? Quem eu sou quando não estou esperando por ele? Quem eu sou quando estou completamente sozinha comigo mesma? E as respostas a essas perguntas? As respostas são o portal para a sua verdadeira liberdade. Jung nos ensinou que precisamos integrar todos os opostos dentro de nós: o masculino e o feminino, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente. Precisamos nos tornar completos dentro de nós mesmos. E só quando você alcança esse estado de completude interior, quando você integra todas essas partes, quando você se torna inteira por si mesma, é que a união externa se torna possível de forma saudável, porque aí você não está mais buscando ele para te completar. Você está completa e você está buscando ele para compartilhar essa completude, não para preencher um vazio. Essa é a diferença entre um relacionamento baseado em carência e um relacionamento baseado em plenitude. E a jornada das chamas gêmeas é exatamente isso: um convite para você passar da carência para a plenitude. 7. A sincronicidade. Quando o universo conspira através do caos. Jung também estudou profundamente algo que ele chamou de sincronicidade. Coincidências significativas que parecem orquestradas por uma inteligência maior. Você já parou para pensar que talvez o sumiço dele não seja aleatório? Que talvez não seja apenas fraqueza, medo ou imaturidade da parte dele? E se o universo estiver usando esse sumiço como uma ferramenta para o seu crescimento? E se essa separação aparente for, na verdade, perfeitamente sincronizada com o que sua alma precisa aprender neste momento? Jung acreditava que não existe acaso, que tudo, absolutamente tudo, tem um significado profundo quando estamos dispostos a olhar além da superfície. O timing do sumiço dele, a intensidade da dor que você está sentindo, a duração dessa separação. Tudo isso pode estar perfeitamente alinhado com o que você precisa atravessar para chegar ao próximo nível da sua evolução. Talvez se ele tivesse ficado, você nunca teria desenvolvido a força interior que está desenvolvendo agora. Talvez se ele tivesse ficado, você nunca teria olhado para suas feridas mais profundas. Talvez se ele tivesse ficado, você teria continuado projetando nele a sua própria divindade, em vez de reivindicá-la como sua. O universo não é cruel. O universo não está te punindo. O universo está, através dessa experiência dolorosa, te oferecendo a maior oportunidade de crescimento que você poderia ter. E quando você começa a ver dessa forma, quando você começa a confiar na sincronicidade perfeita de tudo o que está acontecendo, algo dentro de você relaxa. Você para de lutar contra o que é. Você para de resistir ao processo. Você para de tentar forçar um resultado. E você começa a se render ao fluxo divino da vida, confiando que tudo está se desenrolando exatamente como precisa. 8. O salto do feminino. Quando você para de esperar e começa a ser. Existe um momento crucial nessa jornada, um momento de virada, um momento que muda tudo. É o momento em que você para de esperar que ele volte e começa a viver plenamente sua vida. É o momento em que você para de focar na ausência dele e começa a focar na sua própria presença. É o momento em que você para de se definir pela conexão com ele e começa a se definir pela sua própria essência. Esse momento é o que eu chamo de o salto do feminino. Porque o feminino, quando imaturo, espera ser escolhida, espera ser buscada,
espera ser resgatada, espera que o masculino dê o primeiro passo, tome a iniciativa, faça acontecer. Mas o feminino maduro, o feminino maduro não espera. Ele age, ele escolhe, ele se resgata. Ele toma a iniciativa da sua própria vida. O feminino maduro não coloca o poder nas mãos do masculino. Ele reivindica o próprio poder. Ele ativa o próprio masculino interior. E quando você faz esse salto, quando você para de estar na energia de espera passiva e começa a estar na energia de ação consciente, tudo muda. Você para de checar o celular esperando uma mensagem dele e começa a viver cada dia como se já estivesse completa. Você para de adiar sua felicidade até que ele volte e começa a criar sua felicidade agora, com ou sem ele. Você para de colocar sua vida em pausa e começa a viver com tanta intensidade, com tanta paixão, com tanta plenitude, que ele se torna apenas um detalhe na paisagem da sua vida abundante, não o foco central. Esse é o salto. Esse é o momento de virada. E curiosamente, ironicamente até, é exatamente quando você faz esse salto que a dinâmica energética entre vocês muda completamente. Porque enquanto você estava na energia de espera, desesperada pela presença dele, você estava emanando carência. E carência repele. Mas quando você entra na energia de plenitude, vivendo sua vida com ou sem ele, você passa a emanar completude. E completude atrai. Não que você deva fazer esse salto para manipular a situação e fazer ele voltar. Essa não é a intenção. A intenção é genuinamente se libertar da dependência emocional e viver sua vida de forma plena. Mas é interessante observar que muitas vezes, quando a mulher finalmente solta, quando ela finalmente vive, quando ela finalmente está completa por si mesma, é aí que o masculino sente o chamado para voltar. Porque agora ele não está mais correndo de uma energia carente que o sufoca. Agora ele está sendo atraído por uma energia radiante que o inspira. 9. Integrando ânimos, despertando o guerreiro interior. Como falamos, dentro de cada mulher existe um animus, o princípio masculino interior. E na jornada das chamas gêmeas, especialmente quando o masculino exterior desaparece, você é chamada a despertar e integrar seu próprio animus. O que isso significa na prática? Significa ativar dentro de você as qualidades que você estava buscando nele. Proteção. Em vez de esperar que ele te proteja, você aprende a se proteger. Estabelece limites. Diz não para o que não serve. Defende seu espaço sagrado. Direção. Em vez de esperar que ele te mostre o caminho, você encontra sua própria direção. Você se torna a líder da sua própria vida. Ação. Em vez de esperar que ele tome iniciativa, você age, você faz acontecer. Você não fica paralisada esperando, você se move. Força. Em vez de se colocar como frágil e precisando ser salva, você descobre sua própria força, sua capacidade de atravessar a dor, sua resiliência, seu poder interior. Clareza mental. Em vez de ficar perdida nas emoções turbulentas, você desenvolve clareza. Você consegue pensar racionalmente, mesmo sentindo intensamente. Quando você integra essas qualidades, quando você ativa seu animus interior, você não precisa mais de um homem para ser essas coisas para você. Você se torna completa, feminino e masculino integrados dentro de você. E é só quando você chega nesse lugar que a união saudável se torna possível. Porque aí você não está buscando um salvador. Você está buscando um parceiro, um igual. Alguém que também está completo em si mesmo e que escolhe compartilhar essa completude com você. 10. A ferida da separação. O que ela realmente está curando. Existe algo mais profundo acontecendo aqui do que apenas a dinâmica entre você e ele. Jung acreditava que todos nós carregamos feridas ancestrais.
feridas coletivas, feridas que transcendem essa vida. E uma das feridas mais profundas da alma humana é a ferida da separação. A ilusão de que estamos separados da fonte, separados uns dos outros, separados da nossa própria divindade. Quando você sente a dor da separação da sua chama gêmea, o que realmente está sendo tocado é essa ferida ancestral. Você não está apenas sentindo a ausência dele, você está sentindo a ausência de Deus, a ausência de casa, a ausência de unidade. E essa dor tão profunda, tão visceral, é na verdade uma oportunidade de cura. Porque a verdade que você está sendo convidada a descobrir é esta: você nunca esteve separada, não dele, não de Deus, não da sua própria essência divina. A separação é uma ilusão necessária para que você pudesse passar pelo processo de individuação, pelo processo de se descobrir como ser único. Mas agora chegou a hora de transcender essa ilusão, de perceber que por baixo de todas as aparências de separação existe uma unidade inquebrantável. Ele pode estar fisicamente distante, mas vocês nunca estão realmente separados no nível da alma. Você pode se sentir sozinha, mas você nunca está realmente sozinha porque você é uma com tudo que existe. Você pode sentir que perdeu a conexão, mas a conexão sempre esteve e sempre estará presente, porque é a própria trama da realidade. Quando você finalmente compreende isso, quando você finalmente sente isso no seu coração, não apenas entende intelectualmente, a dor da separação se dissolve, porque você percebe que aquilo que você estava buscando fora sempre esteve dentro. Aquilo que você achava que tinha perdido nunca poderia ser perdido. Aquilo que você pensava que dependia dele sempre foi seu. 11. O retorno do masculino. O que precisa acontecer primeiro? Muitas pessoas perguntam: quando ele vai voltar? Quando ele vai estar pronto? Quando a união vai finalmente acontecer? E a resposta é tanto simples quanto profunda. O masculino exterior só pode retornar quando o feminino interior estiver integrado. E vice-versa. Enquanto você ainda estiver na energia de carência, esperando que ele volte para se sentir completa, ele não pode voltar de forma saudável. Porque se ele voltar nesse estado, a dinâmica será codependente. Será baseada em necessidade, não em amor genuíno. Será sobre preencher vazios, não sobre compartilhar plenitudes. Mas quando você faz o trabalho, quando você passa pelo processo, quando você atravessa a Nigredo, quando você integra seu ânimos, quando você retira as projeções, quando você se torna completa por si mesma, aí sim a energia muda completamente. E então duas coisas podem acontecer. Primeira possibilidade: ele, sentindo a mudança energética, sentindo que você não está mais em carência, mas em plenitude, pode ser naturalmente atraído de volta. Porque agora a energia é saudável. Agora não há sufoco, mas sim liberdade. Agora não há cobrança, mas sim amor incondicional. Segunda possibilidade: você percebe que não precisa mais dele, não porque deixou de amá-lo, mas porque descobriu que o amor que você buscava sempre esteve disponível dentro de você. E então, ou a conexão evolui para algo ainda mais elevado, ou você simplesmente segue seu caminho, grata pela jornada, mas livre do apego. Ambas as possibilidades são vitórias. Ambas representam cura. Ambas significam que você completou o que precisava completar. O retorno do masculino não é o objetivo final. A sua própria completude é. E quando você finalmente entende isso, quando o objetivo deixa de ser fazer ele voltar e passa a ser me tornar inteira, você já venceu, independentemente do que aconteça depois. 12. Os sinais de que você está passando pela transformação. Como você sabe que está realmente passando pelo processo? Como você sabe que está integrando, curando, transformando? Existem sinais claros.
E eu quero compartilhá-los com você para que você possa reconhecer seu próprio progresso. 1. Você pensa menos nele. No começo, era obsessivo. Ele ocupava cada pensamento. Cada momento do seu dia girava em torno dele, da ausência dele, da possibilidade de retorno, da análise da situação. Mas agora você percebe que podem se passar horas, às vezes dias, sem você pensar intensamente nele. Não porque você o esqueceu, mas porque sua vida ficou tão cheia, tão rica, tão interessante, que ele deixou de ser o centro gravitacional. 2. Você não mais stalkeia. Você não verifica mais as redes sociais dele compulsivamente. Você não analisa cada post, cada foto, cada sinal de que ele possa estar pensando em você. Você não procura pistas sobre a vida dele. Porque você finalmente compreendeu que a vida dele é dele para viver. E a sua vida é sua para viver. E você está ocupada demais, vivendo a sua, para ficar obcecada pela dele. 3. Você sente paz onde antes havia desespero. A ansiedade constante começou a diminuir. O aperto no peito se tornou menos frequente. Você consegue respirar fundo sem sentir aquele peso. Não que a dor tenha desaparecido completamente. Ela ainda pode vir em ondas. Mas agora, você tem a capacidade de surfar essas ondas, em vez de ser arrastada por elas. 4. Você está tomando decisões baseadas em você, não nele. Você está fazendo escolhas sobre sua vida, sobre trabalho, sobre onde morar, sobre projetos, sobre novos começos, sem considerar como ele vai reagir ou se isso vai aproximá-lo ou afastá-lo. Você está vivendo para você. E isso é um sinal poderoso de que seu centro de gravidade voltou para onde deveria estar, dentro de você. 5. Você reconhece seus próprios padrões. Você começou a ver com clareza como essa dinâmica com ele reflete padrões que você carrega há muito tempo. Talvez desde a infância, talvez de outras relações, talvez até de outras vidas. E em vez de culpar ele ou culpar as circunstâncias, você está assumindo responsabilidade pela cura desses padrões. 6. Você está criando sua própria felicidade. Sua felicidade não depende mais de uma mensagem dele, de um sinal dele, de uma reconciliação. Você está criando momentos de alegria, de beleza, de gratidão na sua vida cotidiana. Você está se permitindo rir, se permitindo sonhar, se permitindo viver plenamente, intensamente, apaixonadamente, mesmo na ausência dele. 7. Você sente compaixão, não ressentimento. Quando pensa nele, em vez de raiva ou mágoa, você sente compaixão. Você entende que ele também está lutando suas próprias batalhas, que ele também está ferido, que ele também está fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que tem. Você consegue desejar o bem dele, genuinamente, mesmo que esse bem não inclua você. 8. Você reconhece seu próprio crescimento. Você olha para quem você era antes dele aparecer na sua vida e olha para quem você está se tornando agora e você vê a diferença. Você se tornou mais forte, mais sábia, mais profunda, mais consciente, mais inteira. E você percebe que, por mais doloroso que tenha sido, você não trocaria esse crescimento por nada, porque ele te levou de volta para você mesma. 13. A carta que você nunca vai enviar. Transformando dor em sabedoria. Existe um exercício poderoso que Jung recomendava para seus pacientes. Escrever cartas que nunca seriam enviadas, não para outra pessoa ler, mas para você processar, integrar, transformar. Então eu convido você agora, neste momento da sua jornada, a escrever mentalmente ou realmente se sentir chamada uma carta para ele. Uma carta que você nunca vai enviar, uma carta que é só sua. E nessa carta, diga tudo o que precisa ser dito. Obrigada por ter aparecido na minha vida. Obrigada por ter me mostrado profundidades de sentimento que eu nem sabia que existiam dentro de mim.
Obrigada por ter me partido ao meio, porque foi nessa quebra que eu finalmente pude ver todas as fendas que já existiam e que eu tinha passado a vida inteira tentando ignorar. Obrigada por ter fugido, porque na sua ausência, eu finalmente tive que parar de procurar minha completude em você e começar a construí-la dentro de mim. Obrigada por ter sido o espelho das minhas feridas mais profundas, porque agora eu posso finalmente curá-las. Obrigada por ter me amado da forma imperfeita, humana, limitada que você conseguiu, porque isso me ensinou que o amor perfeito só pode vir de dentro. Eu te liberto de todas as minhas expectativas. Eu te liberto da responsabilidade de me fazer feliz, de me completar, de me salvar. Eu te liberto para seguir seu próprio caminho, qualquer que seja ele, mesmo que não inclua eu. E ao te libertar, eu me liberto. Eu não sei o que o futuro guarda para nós. Talvez nossos caminhos se cruzem novamente. Talvez não. E pela primeira vez, estou em paz com ambas as possibilidades. Porque agora eu sei que, com ou sem você, eu vou ficar bem. Melhor do que bem, eu vou prosperar. Com gratidão e amor incondicional, eu te entrego ao universo e confio que o que for para ser, será. No tempo perfeito, da forma perfeita. E enquanto isso, eu vou viver plenamente, apaixonadamente, completamente. Porque essa é a minha jornada e eu finalmente estou pronta para abraçá-la. Sinta o que essas palavras movem dentro de você. Permita que as lágrimas venham se precisarem vir. Permita que a liberação aconteça. Porque essa carta não é sobre ele. Nunca foi. É sobre você se libertar da prisão do apego. É sobre você reivindicar seu próprio poder. É sobre você dizer sim para sua própria vida. 14. O paradoxo da rendição. Quanto mais você solta, mais você recebe. Existe um paradoxo profundo nas leis espirituais do universo que Jung compreendia muito bem. Quanto mais você se apega a algo, mais isso escapa de você. Quanto mais você solta, mais volta para você. Ou algo ainda melhor chega. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta os dedos tentando impedir que a água escape, mais ela escorre por entre as frestas. Mas quando você relaxa as mãos, abrindo-as em uma postura de recepção em vez de posse, a água pode fluir livremente. E muitas vezes, mais água chega. A energia do apego é contraída, tensa, fechada. É a energia do medo. Medo de perder, medo de não ter, medo de não ser suficiente. Mas a energia da rendição é expandida, relaxada, aberta. É a energia da confiança. Confiança de que você está cuidada, de que você tem tudo o que precisa, de que você é suficiente exatamente como está. E o universo responde à energia que você emana. Quando você está na energia de apego desesperado, eu preciso dele, eu não consigo viver sem ele, ele tem que voltar. Você está emanando carência. E carência cria mais situações de carência, mas quando você entra na energia de rendição confiante, eu confio no plano divino, eu sei que estou exatamente onde preciso estar, eu me entrego ao fluxo da vida, você está emanando plenitude. E plenitude atrai mais plenitude. Render-se não significa desistir, não significa parar de desejar, não significa que você não se importa mais. Render-se significa soltar o controle, significa confiar. Significa parar de tentar forçar, manipular, controlar o resultado. Significa dizer, universo, eu coloquei minha intenção, eu fiz minha parte. Agora eu entrego isso nas suas mãos. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu confio que tu sabes melhor do que eu o que é para o meu maior bem. E quando você realmente solta dessa forma, quando você verdadeiramente se rende, algo milagroso acontece. A ansiedade desaparece. Porque você não está mais tentando controlar o incontrolável. A dor diminui. Porque você não está mais resistindo ao que é, e o espaço se abre, espaço para o novo,
espaço para o inesperado, espaço para o milagre. Talvez ele volte, talvez alguém ainda melhor chegue. Talvez você descubra que não precisa de ninguém, porque você já é completa. Qualquer que seja o desdobramento, quando você está em rendição, você está em paz. E essa paz é o verdadeiro prêmio. 15. Reconstruindo sua identidade. Quem você é, além dessa conexão? Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer na jornada de chamas gêmeas é você começar a definir sua identidade inteira pela conexão. Eu sou a chama gêmea dele. Eu sou aquela que está esperando pela união. Eu sou aquela que está passando pela separação. E quando sua identidade está toda amarrada a essa conexão, você perde de vista quem você realmente é. Jung chamava isso de identificação. Quando você se funde com algo externo a você e perde seu senso individual de self. E o convite agora é fazer o oposto. Desidentificar-se dessa conexão e reconstruir sua identidade baseada em quem você é em sua essência, independentemente dele. Então pergunte a si mesma: quem eu sou quando não estou pensando nele? Quais são meus dons únicos que não têm nada a ver com essa conexão? O que me faz sentir viva, criativa, inspirada, sem estar relacionado a ele? Qual é a minha missão nesta vida que é maior do que qualquer relacionamento? Como eu quero ser lembrada? Pela forma como amei alguém ou pela forma como vivi minha própria vida? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, porque talvez você tenha passado tanto tempo focada nele que esqueceu quem você é sem ele. Mas é exatamente por isso que essas perguntas são tão importantes. Você é muito mais do que essa conexão. Você sempre foi. Você sempre será. Você é uma alma antiga com uma jornada única. Você tem presentes para dar ao mundo que só você pode dar. Você tem uma luz dentro de você que não depende da presença dele para brilhar. E reconstruir sua identidade, reconectar com sua essência, além do papel de chama gêmea, é um dos passos mais importantes desse processo de individuação. Comece pequeno, comece perguntando: o que eu gostava de fazer antes de conhecê-lo? O que me interessava? O que me dava alegria? E então, comece a fazer essas coisas de novo. Comece a reconectar com partes de você que ficaram adormecidas enquanto você estava obcecada por ele. Desenhe, escreva, dance, cante, crie, explore, aventure-se. Reconecte com suas amigas, com sua família, com sua comunidade. Invista no seu crescimento profissional, no seu desenvolvimento espiritual, no seu bem-estar físico. Não porque você está tentando distraí-lo da dor ou porque está tentando fazer ele sentir ciúmes, mas porque você está genuinamente redescobrindo quem você é e construindo uma vida que seja abundante por si mesma. E quando você faz isso, quando você reconstrói sua identidade em uma base sólida de autoconhecimento, você se torna imparável, porque agora você sabe quem você é. E ninguém, nem mesmo ele, pode tirar isso de você. 16. A energia sagrada do feminino. Cessando a perseguição, existe uma dinâmica energética fundamental que muitas mulheres não compreendem na jornada das chamas gêmeas. Energia masculina persegue. Energia feminina atrai. Quando você está constantemente indo atrás dele, seja fisicamente, mentalmente ou energeticamente, você está operando na energia masculina. Você está na energia de caça, a perseguição, de tentativa ativa de fazer algo acontecer. E quando você faz isso, você desativa sua própria essência feminina. E você também desativa a essência masculina dele. Porque o masculino, em sua essência saudável, quer ser o caçador. Quer ser aquele que busca. Quer ser aquele que vem até você. Mas ele só pode fazer isso quando você para de persegui-lo.
Quando você para de correr atrás, quando você volta para seu centro feminino de atração magnética. O feminino sagrado não corre atrás, ele irradia, ele brilha, ele vive sua vida tão plenamente, tão lindamente, tão radiante, que se torna um farol irresistível. É como a lua. A lua não persegue o oceano, mas o oceano responde ao chamado dela. As marés sobem e descem ao ritmo dela, porque ela simplesmente é radiante, magnética, poderosa em sua quietude. Então, o convite aqui é: pare de perseguir, pare de mandar mensagens que não são respondidas, pare de criar desculpas para entrar em contato. Pare de tentar forçar conversas, encontros, reconciliações. Pare de enviar energia obsessiva na direção dele e, em vez disso, volte para você. Volte para seu centro, volte para sua própria vida e então irradia, brilhe, viva tão plenamente que você se torne magnética. Não de uma forma manipulativa, vou fazer isso para ele voltar, mas de uma forma autêntica. Vou fazer isso porque essa é a minha natureza verdadeira. O feminino sagrado não persegue porque sabe que não precisa. Ele confia no seu próprio valor. Ele sabe que se algo é para ser seu, virá até ele. E se não vier, é porque algo ainda melhor está a caminho. Essa é a energia que muda tudo, não apenas com ele, mas em todas as áreas da sua vida. Quando você para de perseguir e começa a atrair, você volta para casa, para a sua própria essência feminina sagrada. 17. O encontro com a Grande Mãe. Nutrindo a si mesma, Jung estudou profundamente os arquétipos, padrões universais que vivem no inconsciente coletivo. E um dos arquétipos mais poderosos é o da Grande Mãe. A Grande Mãe é a energia que nutre, que acolhe, que cuida, que sustenta. E aqui está algo que muitas mulheres fazem. Elas dão essa energia de grande mãe para todos, para o parceiro, para os filhos, para os amigos, para o mundo, mas esquecem de dar para si mesmas. Você tem sido a grande mãe para ele, mesmo à distância, segurando espaço emocional para ele, energeticamente cuidando dele, desculpando seus comportamentos, nutrindo a conexão mesmo quando ele não está presente? Mas quando foi a última vez que você foi a grande mãe para si mesma? Quando foi a última vez que você se acolheu com a mesma compaixão que oferece a ele? Quando foi a última vez que você nutriu sua própria alma com o mesmo cuidado que estende aos outros? Quando foi a última vez que você se permitiu receber, em vez de apenas dar? O convite aqui é trazer a energia da grande mãe para dentro, para você mesma. Pratique se nutrir, se acolher, se cuidar, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda e sagrada. Cozinhe refeições nutritivas para si mesma, como se estivesse cuidando de alguém precioso, porque você é. Crie um espaço bonito no seu lar, onde você se sinta acolhida e segura. Ouça sua própria voz interior com a mesma atenção que daria às palavras de uma criança querida. Perdoe a si mesma pelos erros com a mesma compaixão que estenderia a um amigo amado. Celebre suas vitórias, por menores que sejam, com a mesma alegria que sentiria pelas conquistas de alguém que ama. Quando você se torna sua própria grande mãe, algo profundo cura dentro de você. Todas aquelas feridas de abandono, de rejeição, de não ser amada, elas começam a se dissolver, porque você está finalmente dando a si mesma o que sempre esperou receber de fora. E quando você está nutrida, acolhida, cuidada por si mesma, você para de buscar isso desesperadamente em qualquer outra pessoa. Você se torna autossuficiente no melhor sentido da palavra. Não fechada ou endurecida, mas transbordante, tão cheia que você tem para dar, não por carência, mas por abundância. 18. Honrando o tempo da jornada, paciência como prática espiritual. Jung nos lembrava constantemente que a psique tem seu próprio tempo. Você não pode apressar o processo de individuação
Assim como não pode apressar uma semente a se tornar uma árvore. E, no entanto, vivemos em um mundo que quer tudo instantaneamente, que nos ensina que se não está acontecendo rápido, algo está errado. Mas a jornada da alma não funciona assim. A transformação profunda não acontece em dias ou semanas. Acontece em camadas, em espirais, em seu próprio ritmo sagrado. Então eu preciso te dizer algo que talvez seja difícil de ouvir, mas que é profundamente libertador quando você realmente aceita. Você não pode apressar essa jornada e não deveria tentar. Cada fase que você está atravessando, a dor, a confusão, a raiva, a tristeza, a aceitação, cada uma tem seu tempo necessário. Cada uma tem presentes para te dar que você só pode receber se permanecer nela pelo tempo que for necessário. Se você tentar pular a dor, ela vai voltar mais tarde. Se você tentar forçar a cura, ela vai se tornar superficial. Se você tentar acelerar o processo, vai perder as lições mais importantes do caminho. A paciência, nesse contexto, não é passividade. Não é simplesmente sentar e esperar que o tempo passe. A paciência é uma prática espiritual ativa. É escolher todos os dias confiar no processo. É escolher honrar onde você está, mesmo quando quer estar em outro lugar. É escolher se mover no ritmo da sua alma, não no ritmo da sua ansiedade. Existem dias em que você vai se sentir forte, clara, curada. E existem dias em que você vai se sentir de volta ao ponto zero, como se não tivesse progredido nada, mas isso faz parte do processo. A cura não é linear, é uma espiral. Você pode revisitar as mesmas emoções, os mesmos medos, os mesmos padrões, mas cada vez em um nível mais profundo, com mais consciência, com mais ferramentas. Confie no tempo da sua jornada. Confie que você está exatamente onde precisa estar. Confie que cada dia, cada lágrima, cada momento de dor está te moldando em algo mais forte, mais sábio, mais completo. Não há atalhos na jornada da alma, mas há graça em cada passo do caminho, quando você para de resistir e começa a se render ao ritmo divino. 19. A bênção final, liberando-o com amor. Chegamos agora a um momento crucial, um momento que pode parecer contraditório, mas que é essencialmente libertador. A bênção de liberar ele com amor, não com raiva, não com ressentimento, não com a energia de eu não preciso mais de você, mas com genuíno amor incondicional, com gratidão, com reconhecimento pelo papel sagrado que ele desempenhou na sua jornada. Imagine por um momento que você está diante dele, não o ele físico, mas a alma dele, e você diz: eu te vejo. Eu reconheço sua jornada, suas lutas, seus medos. Eu reconheço que você também está fazendo o melhor que pode. Eu te libero de todas as minhas expectativas. Eu te liberto da necessidade de me completar, de me curar, de me salvar. Eu te abençoo no seu caminho, onde quer que ele te leve. Eu desejo para você cura, crescimento, paz, com ou sem mim. Eu honro o que compartilhamos. Eu honro o que você despertou em mim. Eu honro até mesmo a dor, porque ela me trouxe de volta para mim mesma. E agora, eu te entrego ao universo. Eu confio que, se nossos caminhos devem se cruzar novamente, eles se cruzarão, no tempo perfeito, da forma perfeita. E se não devem, eu confio que isso também é perfeito. Eu te amo o suficiente para te deixar livre, e ao te deixar livre, eu me liberto. Que você seja abençoado, que você seja feliz, que você seja livre. E assim seja. Essa bênção não é um truque para fazê-lo voltar, não é uma estratégia manipulativa, é um ato genuíno de amor maduro. É você dizendo: eu te amo o suficiente para não te prender. Eu te amo o suficiente para desejar o seu bem maior, mesmo que não me inclua. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue abençoá-lo e liberá-lo com amor genuíno, e algo se libera dentro de você também, as correntes do apego se quebram.
O peso da expectativa se dissolve. O sofrimento da resistência desaparece. E você fica livre, verdadeiramente livre. Livre para viver sua vida plenamente. Livre para amar de novo, de forma mais sábia. Livre para ser completa, com ou sem ele. Essa liberação com amor é um dos atos mais poderosos de cura que você pode fazer, não apenas por ele, mas por você. 20. Inspiradora. O amanhecer após a noite mais escura da alma, querida alma, que chegou até aqui nesta jornada profunda. Se existe algo que eu quero que você leve consigo hoje, é isto. Você não está quebrando, você está evoluindo. Você não está perdendo, você está encontrando. Você não está sendo abandonada, você está sendo guiada de volta para casa, para si mesma. Carl Jung passou sua vida inteira estudando os mistérios da psique humana, e uma das suas descobertas mais profundas foi esta: as maiores transformações só acontecem através das maiores crises. A dor que você está sentindo agora, essa dor visceral, insuportável, avassaladora, não é o fim da sua história, é o meio, é a passagem, é a porta estreita através da qual você precisa passar para chegar ao outro lado. Do outro lado dessa dor existe uma versão de você que é tão forte, tão sábia, tão completa, que você mal vai reconhecer. Uma versão de você que não precisa de ninguém para se sentir inteira. Uma versão de você que ama de um lugar de abundância, não de carência. Uma versão de você que confia tão profundamente no plano divino, que vive em paz constante, mesmo em meio ao caos aparente. Essa versão já existe dentro de você. Ela está nascendo agora, neste exato momento, através da dor que você está atravessando. E quando ele sumiu, quando o masculino exterior desapareceu, o que realmente aconteceu foi que o universo te deu o maior presente que poderia te dar. A oportunidade de despertar o seu próprio masculino interior, de integrar todas as partes de si mesma, de se tornar completa. A união que você está buscando não está lá fora. Nunca esteve. Sempre esteve aqui dentro, esperando que você a descobrisse. E quando você finalmente se une consigo mesma, quando você integra o feminino e o masculino dentro de você, quando você abraça tanto a luz quanto a sombra, quando você se torna inteira, aí sim a união externa se torna possível de uma forma saudável, madura, consciente. Ou talvez você descubra que não precisa mais dela, que você já é a união que estava buscando. Ambas as possibilidades são lindas. Ambas são vitória. Ambas são o resultado de uma jornada bem percorrida. Então respire fundo agora. Coloque a mão no seu coração. E saiba profundamente, que você está exatamente onde precisa estar. Cada lágrima que você derramou está sendo contada. Cada noite insone tem um propósito. Cada momento de dor está te moldando em algo extraordinário. A noite escura da alma sempre cede lugar ao amanhecer. E o seu amanhecer está chegando. Eu posso sentir. Você pode sentir se prestar atenção. Ele vem nas pequenas vitórias, nos momentos de paz inesperada, nas risadas que voltam, na vida que pulsa de novo dentro de você. Ele vem na forma da sua própria força redespertada, da sua própria luz reconquistada, da sua própria completude finalmente reconhecida. Você não está esperando por ele para ser feliz. Você está criando sua própria felicidade agora. E essa é a maior revolução que você poderia viver. Confie. Mesmo quando tudo parecer escuro, confie que há luz no fim do túnel. Mesmo quando o caminho parecer impossível, confie que você tem tudo o que precisa dentro de si para atravessá-lo. Mesmo quando seu coração parecer partido além do reparo, confie que ele está sendo remoldado em algo ainda mais belo, mais forte, mais capaz de amar de verdade.
Esta jornada não é sobre ele, nunca foi. É sobre você, é sobre o seu despertar, é sobre a sua individuação. É sobre você se tornar a obra-prima que sempre foi destinada a ser. E quando você finalmente compreender isso, quando isso descer do intelecto para o coração, você terá vencido. Não porque ele voltou, mas porque você voltou para si mesma, para sua própria divindade, para casa. E não há vitória maior do que essa. 21. Suave e espiritual-se. Esta mensagem tocou algo profundo dentro da sua alma hoje. Se você se reconheceu nessa jornada de dor e transformação, se alguma parte deste vídeo iluminou um canto escuro do seu coração, deixe seu like como forma de gratidão pela energia que foi compartilhada aqui. Cada like nos ajuda a levar essa mensagem para mais almas que, assim como você, estão atravessando essa noite escura e precisam saber que não estão sozinhas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo essas mensagens de cura, sabedoria e despertar espiritual. Estamos aqui para caminhar juntos nessa jornada. E se você conhece alguém, uma amiga, uma irmã, uma alma querida, que também está passando pela dor da separação de uma chama gêmea, compartilhe este vídeo com ela. Às vezes, uma única mensagem pode ser o raio de luz que alguém precisa em seu momento mais escuro para lembrar que há esperança, que há propósito, que há um amanhecer chegando. Deixe nos comentários. Como tem sido sua jornada? Você já passou pela fase de soltar o masculino exterior para despertar o masculino interior? Qual parte deste vídeo mais ressoou com a sua alma? Sua história pode ser exatamente o que outra alma precisa ler hoje para se sentir menos sozinha, para se sentir compreendida, para ter forças para dar mais um passo na jornada. Este canal existe porque vocês existem. Cada visualização, cada like, cada comentário, cada compartilhamento nos permite continuar criando conteúdo que eleva consciências e cura corações. Somos profundamente gratos pelo seu apoio, pela sua presença, pelo seu coração aberto. Lembre-se sempre, você não está quebrando, você está evoluindo, você não está perdendo, você está se encontrando, você não está sozinha, nunca esteve. Estamos todos juntos nessa jornada de luz, de cura, de despertar, hoje e sempre. Namastê.